Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos, sobre crenças de relacionamento, aquilo que realmente atrapalha a forma com que nos relacionamos, não somente com o parceiro, né, o marido, o namorado, mas até com o relacionamento com outras pessoas, com os amigos, relacionamentos com o chefe, né, no trabalho, com colegas, enfim, relacionamentos. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre crença, sobre o que é uma crença. Crença é tudo aquilo que eu acredito. Então, tudo aquilo que eu vivi na minha vida, na minha infância, mas a crença ela não vem somente da infância, a crença ela pode ser colocada, instaurada, né? Ela pode nascer na mente da gente também ao longo da vida, tá? Então, a maior parte das crenças que nós temos, sim, elas vêm lá do 0 aos 7 anos, que é quando o nosso inconsciente prevalece, a gente ainda não tem mente consciente. E aí tudo fica gravadinho lá, aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente viu, ouviu, sentiu, fica tudo gravado no nosso inconsciente e isso vai dominando a nossa vida. Como assim, Kátia, dominando? Dominando no sentido de quê? Que todos os meus comportamentos, as minhas ações durante a minha vida vão ser guiados, vão ser dominados por tudo aquilo que está gravado no meu inconsciente, por aquilo que eu acredito, que muitas vezes eu nem tenho consciência que eu acredito nisso, mas está gravado no meu inconsciente, ok? E quanto a relacionamentos, muitas vezes a gente não consegue ter um relacionamento de harmonia, um relacionamento tranquilo, entra e sai em relacionamento o tempo todo, por várias crenças que carregamos, por aquilo que vimos acontecer com os nossos pais, ou vimos acontecer com pessoas próximas, ou até mesmo aquilo que a gente ouviu falar e acreditou, né? Porque tudo aquilo que a gente acredita é uma crença. E se eu acredito nisso, a minha vida ela é dominada por isso, ela é guiada por isso. Então, muitas das nossas crenças de relacionamento estão atuando na nossa mente, fazendo com que a gente não consiga viver em harmonia, ter relacionamentos tranquilos, né? E vamos falar aqui de umas principais crenças, então, de relacionamento. Uma delas, que eu acho que é infalível, que todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida, ou já repetiu, ou tem essa crença, assim como eu tinha, que é a crença que todo homem trai. Sim, eu tinha muito forte essa crença em mim. Todo homem trai. Por quê? Porque eu ouvi isso, nem sei se foi na minha casa, mas eu ouvi isso quando criança. E isso ficou guardado lá no meu inconsciente. Não só inconsciente, eu sabia, eu repetia isso. Todo homem trai. Então, se todo homem trai, o que eu fazia? Né? Eu traía primeiro. Porque eu não queria ser afetada com aquilo, eu não queria ser pega de surpresa, né? Eu queria ter o controle da situação. Então, o que a Kátia fazia? Antes de ser traída, né? Antes de se sentir rejeitada, eu ia lá e fazia primeiro. Óbvio que era um comportamento totalmente sem fundamento, né? Totalmente sem fundamento. Por quê? Porque isso era uma reação. Para quê? Para que eu não sofresse, para que eu não me sentisse humilhada, não me sentisse rejeitada, mas porque eu acreditava que todo homem trai. E eu nem sabia naquela época que isso era uma crença, mas eu acreditava nisso, não sabia o que eram crenças, eu não sabia que eu podia modificar isso. E eu modifiquei isso sim há muito tempo atrás, sem nem saber que isso podia ser modificado, que isso era considerado uma crença e podia ser modificado. Mas eu modifiquei como? Quando eu vi que aquilo ali não servia para mim. Quando eu vi que aquele comportamento não era legal, o meu comportamento, não o do outro. Porque não importa o comportamento do outro, importa o meu comportamento. Então, eu mudei, eu entrei nos últimos relacionamentos que eu tive pensando, ok, eu não vou mais agir assim, eu estou errada. Não importa como o outro vai agir, importa como eu vou agir. E assim eu modifiquei essa crença que eu carregava. Então,
crença de que todo homem traz. Se você já ouviu muito isso, se você já repetiu isso, provavelmente você carrega essa crença e isso tá atrapalhando os seus relacionamentos. Provavelmente você é traída, né? Você passa de relacionamento em relacionamento por causa de traições, ou você trai, ou alguma coisa nesse sentido. Você tem medo de ser traído e aí você acaba causando conflitos no seu relacionamento e ele não dura. Outra crença, e essa é muito forte nos tempos de hoje, né? Que mulher não pode depender de homem. Essa também eu ainda tenho muito forte em mim, tá? Não trabalhei essa crença em mim ainda. Mas eu aprendi na infância, ouvi muito dentro da minha casa essa, que mulher não pode depender de homem. Por que nós carregamos muito essa crença? Porque há muito tempo atrás as mulheres eram totalmente dependentes de homens. Então, criou-se um trabalho, digamos assim, né, um trabalho na sociedade para que as mulheres tivessem o seu espaço e não dependessem de homem. Por quê? Porque lá atrás, o que acontecia? Elas, por exemplo, se separavam e ficavam totalmente descobertas, elas não tinham um trabalho, elas dependiam do marido e não conseguiam, então elas às vezes eram obrigadas a permanecer num relacionamento porque elas dependiam financeiramente do marido. Então, isso foi mudando, só que mudou de tal ponto que hoje, né, eu recebi essa crença de que mulher não pode depender de homem, tá? E aí o que acontece? A mulher, ela se torna forte, ela se torna capaz, segura, determinada e totalmente independente. Só que o que acontece com isso? A mulher acaba desenvolvendo um lado masculino muito forte, né? E aonde ela tende a dominar. Tem um lado bom porque ela vai atrás, ela busca, né, a sua independência, ok? Mas ao mesmo tempo, às vezes isso também atrapalha, porque como ela desenvolve muito esse lado masculino, ela busca dominar o tempo todo num relacionamento e pode também estar causando aí muitos conflitos. Então, se você tem essa crença de que mulher não pode depender de homem, tá? Isso também pode estar te fazendo mal. Porque a partir do momento que tu te sente tão forte, tão segura, tão determinada, não depender em nada de homem, você acaba se afastando, né, nesse relacionamento, se tornando às vezes mais fria, mais durona, mais seca, né? E aí vai atrapalhar a relação, tá? Outras crenças que também podem estar atrapalhando o seu relacionamento, né? Que o homem tem que gostar mais da mulher do que a mulher do homem. Por quê? Porque isso evita um sofrimento, né? Então, se você já pensou nisso, né? Ouviu muito isso, provavelmente você está criando também dificuldades no seu relacionamento, em ter um relacionamento com alguém que você realmente goste e se entregue por causa disso, tá? Outra crença que muitas mulheres carregam, principalmente mulheres com mais de 35 anos, 40 anos, que é a crença de que é muito ruim ou tem medo de ficar sozinha, né? Então, a mulher que passou lá os 30 e poucos anos e quer separar, né, 40 anos, às vezes tem medo de separar, tá vivendo num relacionamento que não é legal mais, e ela tem medo de separar porque tem medo de ficar sozinha, em função da idade, em função que já tem filhos, né? E esse medo de ficar sozinha faz com que ela se submeta muitas vezes a um relacionamento fracassado, a um relacionamento que não tem sucesso mais, que não dá certo, mas porque ela não tem coragem de sair daquilo ali, porque ela tem medo de ficar sozinha, né? Outro, medo de que não vai conseguir ninguém melhor. E isso é um sentimento de inferioridade, um sentimento de incapacidade que foi colocado em você lá atrás, tá? Que você não era bom o suficiente, você não presta, você não é boa, você não merece, então você acredita que você não merece, que você não vai encontrar alguém melhor e vai ficando por ali mesmo. Então, essa crença também
é bem perigosa porque faz com que tu aceite qualquer coisa, né? Outra crença que hoje é bem conhecida, tá? Lá atrás não era, então essa crença não vem da infância, ela é bem conhecida hoje, que não existe mais homens solteiros, né? Homens bom partido, solteiros, né? Que é muito difícil hoje tu encontrar um homem, tô falando aqui para as mulheres, mas o inverso também é válido, não com a mesma proporção, mas que não existe, que não tem no mercado homens, né, solteiros disponíveis com os quais talvez tu te relacionaria, certo? Isso é uma crença. E quando a gente acredita nisso, você realmente não vai encontrar nenhuma pessoa que vale a pena manter um relacionamento. Por quê? Porque a tua mente vai te afastar dessas pessoas e você vai encontrar somente quem? Somente aquele que não quer nada com nada, somente aquele que tá aí brincando pela vida, que não quer saber de nada sério, ou que só quer saber de ter relacionamentos fúteis, de aprontar aqui, aprontar ali, de trair, né? Você vai achar o quê? O traste. Então, quando a gente acredita nisso, às vezes a gente não tem nem consciência de que acredita nisso, mas o nosso inconsciente está lá registrado isso, porque já ouviu falar, porque a sua amiga disse, nossa, como é difícil conseguir alguém, como é difícil ter um relacionamento hoje em dia, não tem mais homem bom aí, solteiro, dando sopa, todos os homens que são legais, né, já estão num relacionamento. Então, se você ouviu muito isso e acreditou nisso, pronto, tá instalado a crença na sua mente e você vai agir conforme essa crença, conforme você acredita, tá? Outra crença, e essa também é muito forte, melhor casada do que separada, né? Tem muita gente que acredita que é melhor estar casado, porque é vergonha talvez ser separado, né? Ou é vergonha, não é nem só porque é vergonha, mas acreditam que é melhor estar casado porque precisa de alguém ali do teu lado do que tu ser separado. Então, se tu acredita nisso, tu vai sim, muitas vezes, ficar num relacionamento que tu não consegue mais salvar esse relacionamento e tu vai ficando ali naquela zona de conforto porque tu acredita que separado é pior, tá? E eu não tô dizendo que separar é melhor. Eu estou dizendo que às vezes a pessoa tá num relacionamento abusivo, que às vezes a pessoa tá num relacionamento que não tem mais o que fazer, não tem mais saída, não tem mais respeito, né? E que ela precisa sair dali, só que ela não consegue porque ela está presa nessas crenças. Então, este é o momento de você pensar quais são as suas crenças de relacionamento. Você acredita em quê? No seu relacionamento dentro da sua casa? Quais são as suas crenças em relacionamento no seu trabalho, com os amigos? Pense o que você acredita sobre aquilo e aí você vai descobrir o que realmente pode estar atrapalhando a sua vida, ok? Beijinhos para vocês!